Oi gente, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vim contar um pouquinho pra vocês sobre as minhas leituras do mês de janeiro, quais foram as minhas primeiras leituras aí do ano. Eu já vou avisando que eu não li muita coisa esse mês, infelizmente, porque eu tava vindo desde dezembro numa ressaca, porque eu tava lendo O Senhor dos Anéis, inclusive, né, vou falar um pouquinho depois aqui. Aí eu acabei entrando em ressaca e foi um pouquinho difícil pra sair, então eu resolvi dar uma descansada, porque acho que quanto mais a gente força de ficar lendo depois também é pior. Mas apesar disso, apesar de não ter lido tantos livros, eu gostei muito das leituras que eu fiz esse mês, então eu vim falar um pouquinho sobre elas e também dar notinhas aqui pra vocês. Então é isso, espero muito que vocês gostem do vídeo, deixa o like, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho, né, as notificações pra não perder nenhum vídeo e comenta aqui embaixo quantos livros você já leu esse ano, que eu quero saber, viu? Eu quero saber quantos livros vocês estão lendo, então é isso, gente, vamos lá! E pra começar, gente, o primeiro livro, que na verdade eu não comecei a ler ele esse ano, comecei a ler ele em 2021, em dezembro, mas eu acabei terminando ele só em janeiro desse ano, então eu coloquei ele nessa listinha aqui, que foi Senhor dos Anéis e Sociedade do Anel, gente, que é o primeiro livro de Senhor dos Anéis. Acho que ele dispensa muitas explicações e muito resumo, assim, sinopse, porque, enfim, é um dos livros de fantasia mais famosos do mundo. E assim, gente, eu comprei o box de Senhor dos Anéis, o meu box, ele é esse aqui, que é a edição Pocket, então ele é um livro menorzinho, tá? Essa edição vem com os 4 livros, vem a trilogia principal e também o livro do Hobbit. Se der, gente, futuramente eu vou fazer um vídeo aí mostrando todos os boxes e as coleções que eu tenho, porque eu acho bem legal, eu quero falar sobre alguns detalhes técnicos que, quando eu fui procurar, assim, pra saber qual box eu comprava, principalmente nessas coleções famosas que tem vários, eu acabava não achando muita coisa, então futuramente aí vai ser um vídeo falando sobre as minhas coleções. Mas, voltando a Senhor dos Anéis, assim, gente, eu comprei porque eu sou completamente apaixonada pelos filmes. Senhor dos Anéis é minha trilogia favorita do cinema, eu amo de paixão todos os filmes, o meu favorito é O Retorno do Rei, então assim, eu já imaginava que eu fosse gostar. Eu li o Hobbit ano passado, mas Sociedade do Anel, gente, eu procrastinei muito pra terminar esse livro. É claro que eu já sabia que a escrita ia ser um pouquinho mais difícil, afinal é o Tolkien e também não é um livro muito recente, né, gente, foi um livro que foi escrito lá nos anos 40, então me pegou um pouquinho. Ele também não é um livro muito fininho, né, ele é um livro grande, acho que tem 400 páginas, então assim, foi um pouquinho difícil, eu demorei mais ou menos umas 3 semanas aí pra ler só esse livro, então eu comecei em dezembro, mas terminei em janeiro. Apesar de eu ter ali, né, entrado nessa leve ressaca, eu gostei muito da leitura. Eu ainda preferi o Hobbit, que eu acho que eu li mais rápido, eu li em 2 dias o Hobbit, em compensação esse aqui demorou semanas, né, mas eu gostei muito, gente, eu amo Senhor dos Anéis, amo a mitologia, tudo ali nesse universo, então eu gostei demais. Eu comecei a ler As Duas Torres esse mês, mas eu dei uma pausa porque eu tava novamente entrando em ressaca, então eu vou voltar a ler agora em fevereiro e eu pretendo terminar realmente de ler. Eu não tinha lido Senhor dos Anéis ainda, tá, gente? Eu só vi os filmes mesmo e agora li só o primeiro livro. Mas a minha nota pra ele é nota 3, porque apesar de eu amar o universo e gostar da história, realmente a escrita é muito difícil de acompanhar. E agora sim, a primeira leitura que eu comecei e terminei em janeiro, que foi o romance Teto para Dois, gente. Esse livro aqui, ele é bem famoso, assim, ele ficou bem famosinho uns anos atrás. Eu acabei não lendo na época porque romance não é um dos meus gêneros favoritos, mas eu gosto de ler romance entre uma coleção e outra de fantasia pra dar aquela quebrada, então eu comprei esse aqui no finalzinho mesmo do ano passado e aí eu peguei ele pra ler logo depois que eu terminei a Sociedade do Anel, pra dar uma variada um pouco. E gente, eu gostei demais do livro, não vou dizer que é um dos meus romances favoritos, apesar de eu gostar bastante do conceito da história e afins. Eu achei que a personagem, a Tiff, ela me incomoda um pouquinho. Eu sei que todas as questões que ela tá passando, afinal o livro trata bastante sobre dependência emocional e várias outras coisas, vários outros tipos de abuso psicológico, inclusive cuidado aí, tá, gente? Se eu não me engano, a classificação indicativa dele é mais 16, mas eu sempre friso aqui pra vocês. Quando eu recomendo, eu mostro algum livro aqui, joga lá no Google, procura a classificação você mesmo e também olha os gatilhos, porque às vezes a classificação, né, vai ter algum gatilho que pode afetar você e às vezes você tá na idade certa, então dá uma conferida, tá? E a gente vai acompanhar no livro, então, a história da nossa protagonista, que é a Tiff, gente. Nossa protagonista é a Tiff e o Leon, então a gente tem o ponto de vista de cada um deles, eu acho isso bem legal, eu adoro quando a gente tem o POV, né, o ponto de vista dos dois personagens, acho que a gente consegue entrar de cabeça um pouquinho melhor na história, compreender o que cada um tá pensando, então cada capítulo corresponde ao ponto de vista de um deles. Mas vamos falar aqui, o resumo da história é que a Tiff, ela acabou de terminar um relacionamento e ela precisa de um lugar barato pra morar, né, já que ela saiu da casa do ex-namorado, e aí ela acaba topando um acordo bem inusitado, que não é pra dividir um apartamento, é pra dividir uma cama
cama, como a própria capa do livro nos mostra aqui, né, a cama, gente, e ela acaba topando esse acordo com o Leon, que é um enfermeiro e que ele passa, na verdade, o período da manhã e da tarde em casa e nos fins de semana ele passa na casa da namorada. Então eles acabam dividindo ali porque eles ficam em turnos contrários na casa, né, no apartamento, e o acordo inclui que eles não vão se encontrar em momento nenhum. E aí eles acabam começando a conversar, né, através de post-its, que é o que mostra aqui atrás do livro, que eu achei isso bem legal. Então eles vão deixando bilhetinhas, mensagenzinhas ali um pro outro, e eles realmente não se encontram quase nunca. E aí, a partir desses bilhetes, vocês vão conhecendo um pouquinho mais sobre cada um pouquinho conhecendo a vida do outro e afins. Então é bem legal, eu gostei dessa dinâmica deles não se encontrarem, eu acho que isso é uma proposta bem divertida, principalmente para um livro de romance, então eu curti demais isso. A minha nota geral pro livro é nota 4, não é o melhor romance do mundo, mas é bem divertido, acho que vale a pena você comprar e ler. Ele também não é um livro tão curto, mas também não é tão longo, e é bem legal, gente, eu gostei demais mesmo. E uma coisa que eu adorei no livro é que ele tem algumas divisórias dos meses, e aí tem os desenhos, algumas ilustraçõezinhas, são bem pequenininhas, mas eu achei um detalhe muito fofo. Como o Rei de Alfêmia Aprendeu a Odiar Histórias é um livro de contos da trilogia do Príncipe Cruel, que pra quem me acompanha aqui sabe que é uma das minhas favoritas da vida. A Judy Duarte é uma das minhas personagens literárias favoritas, gente, eu vivo fazendo cosplay dela, vivo fazendo povs e vídeos lá no meu Instagram, inclusive se você não me segue, vai lá me seguir, e no meu TikTok também, então dá pra vocês terem uma noção do tanto que eu gosto. E esse livro eu acabei comprando ele numa promoção, gente, no finalzinho do ano passado. Eu não comprei ele junto com a coleção, mas vale dizer pra vocês que realmente ele vale cada centavo. Ele é uma edição muito bonita, tá? A edição é capa dura e ele é um livro todo ilustrado, gente, então tem várias ilustrações no decorrer do livro e foi uma coisa que facilitou bastante a minha leitura. Ele tem mais ou menos ali, em média 180 páginas, se eu não me engano, mas como a maioria delas tem uma ilustração ou outra, então às vezes tem algumas que é só ilustração, acaba que a história fica bem resumida, então isso facilita a leitura. Eu li em questão de 2 horas, gente, é bem tranquilo mesmo. E nesse livro a gente vai acompanhar o ponto de vista do Cardan, gente, de algumas coisas, alguns eventos que aconteceram na vida dele. Cada capítulo vai contar um evento diferente, então é como se fosse um dia diferente ali, sabe? Só que no decorrer dos anos. Isso é bem legal, porque a gente acompanha desde ele pequenininho até ele conhecer a Judy e até depois do encerramento, né, da trilogia principal, que o último livro é a Rainha do Nada. Então depois que acaba esse livro, a gente ainda tem os últimos capítulos acompanhando como que tá a vida do Cardan e da Judy depois de tudo que aconteceu na trilogia principal. Então eu adorei, gente, achei muito legal essa dinâmica de cada capítulo ser uma historinha diferente, né, uma fase diferente da vida dele. E eu também gostei muito da gente ter acompanhado o ponto de vista do Cardan, porque afinal na trilogia a gente acompanha o ponto de vista da Judy, que é uma narradora um pouco suspeita, porque todo livro que na verdade é narrado em primeira pessoa por um protagonista, a gente sempre tem que desconfiar ali do restante dos personagens, né, porque o que eu acho de uma pessoa pode ser diferente do que ela realmente é. Então aqui a gente realmente vê o ponto de vista do Cardan, a história dele sendo contada por ele. Isso foi uma coisa que eu adorei. E como eu falei, gente, a edição é linda, eu acho que vale super a pena você ter se você gostou de O Príncipe Cruel, uma edição linda. Cada ilustração é maravilhosa, elas são muito, muito, muito bonitas, gente. As ilustrações que tem o Cardan e a Judy juntos são completamente perfeitas. Então eu adorei, minha nota pra esse livro é 5, com certeza. E apesar de ser um livro de contos, é um livro bem legal e bem interessante. E antes de irmos para a coleção que eu li esse mês, já deixa o like, gente, como eu falei antes, comenta aqui quantos livros você leu esse mês, que eu quero saber. E também não se esquece de compartilhar muito esse vídeo, que me ajuda demais. E se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, tá? Se você caiu aqui nesse vídeo de paraquedas. E pra finalizar, gente, na verdade, a minha última leitura foi uma coleção com 5 livros. Então eu vou mostrar a coleção completa pra vocês e vou dar a sinopse aí resumida do que é. Mas basicamente não, né, gente? A leitura foi Magistério. Gente, eu comprei esse box realmente só porque eu achei ele muito bonito e também porque ele é das autoras, né, da Holly Black, que escreveu O Príncipe Cruel, e também da Cassandra Clare, que é a autora de Instrumentos Mortais. Então as duas fizeram uma colaboração e escreveram essa coleção aqui, que é composta por 5 livros. O Magistério, ele tem classificação indicativa de 10 anos, tá? Então ele é uma coleção infanto-juvenil. Lembra bastante, inclusive já falo aqui pra vocês, lembra muito Harry Potter, Percy Jackson e afins, porque essa edição
aqui é uma edição nova, mas eles foram escritos bem na época que tava tudo hypado, sabe? Harry Potter, Percy Jackson e afins. Então realmente tem bastante semelhanças, mas é uma coleção infanto-juvenil e que eu gostei demais, gente. Nós vamos acompanhar a história do Cal, que ele precisa porque é obrigatório ele fazer um teste pra entrar no magistério, que é uma escola de magos. Só que desde que ele é pequeno, o pai dele, que era um mago, mas desistiu da carreira, sempre falou muito pra ele o quão perigosa essa vida é e o quanto ele ia sofrer se ele realmente entrasse no magistério. Então o Cal acaba se convencendo de que o único jeito de evitar que ele sofra mais do que ele já passou, né, que ele perdeu a mãe e um monte de outros problemas que ele tem, ele resolve que vai tentar de tudo pra fracassar no desafio de ferro, que é o teste pra entrar no magistério. Mas é claro que nem tudo são flores, né, gente? E mesmo fracassando em todos os testes, o Cal acaba sendo selecionado mesmo assim pra entrar no magistério. E lá dentro dessa escola ele vai tentar fazer de tudo pra pelo menos ser expulso, afinal ele já não tem mais contato com seu pai e ele é obrigado a ficar pelo menos um ano no colégio. Só que aos poucos ele vai fazendo alguns amigos e ele vai começando a entender por que todas aquelas crianças gostam tanto daquele colégio e querem tanto serem magos. E assim, gente, eu curti demais, tá? Essa leitura realmente foi muito legal, eu devorei essa coleção muito rápido, eu tava lendo tipo um livro por dia, sabe? Ela realmente é uma coleção muito boa, é muito bem escrita, a história, todo o contexto ali, inclusive uma das coisas, no começo, eu vou falar pra vocês desse livro aqui, que é o primeiro, eu meio que dei uma desanimada, porque eu achei que tava muito semelhante, talvez, a Harry Potter e Percy Jackson, e aí aos poucos eu fui conhecendo um pouco mais os personagens, e a história foi se desenvolvendo, e eu vi que apesar de algumas semelhanças ali, é totalmente diferente, até porque o plot final deste livro, gente, que é o primeiro, é simplesmente absurdo, e aí tudo que vai acontecer em seguida nos outros 4 livros tem tudo a ver com esse plot, então realmente assim, eu terminei esse livro e eu fiquei... Gente, calma, eu preciso absorver o que aconteceu aqui. Então realmente a escrita é muito boa, pra quem leu aí O Príncipe Cruel ou Instrumentos Mortais, acho que vai curtir tranquilo, afinal é das mesmas autoras. E como eu falei, a história é maravilhosa, é um conto infanto-juvenil, gente, então assim, é óbvio que não vai ter nada muito demais, né, não tem hot, não tem quase romance, não tem quase nada, vai ter mais lá pros últimos livros. Mas assim, eu simplesmente amo essas histórias infanto-juvenis, porque eu acho que elas fazem a gente viajar e entender um pouquinho mais de fantasia de uma forma um pouquinho mais leve. Então eu curti demais, gente. Minha nota pra todos os livros, né, pra todo o box é nota 5. E eu preciso falar, obviamente, né, da edição, porque foi o que me fez comprar esses livros. O box é muito bonito, então o box ele é todo preto. Aqui na lateral a gente vê o nome de cada um dos livros e eu acho muito legal que cada livro, a escola, né, o magistério, ele tem um rolê ali em relação aos metais e tal. Então cada livro leva o título de um metal. Por exemplo, o primeiro é o Desafio de Ferro, o segundo é a Luva de Cobre, o terceiro, a Chave de Bronze, o quarto, a Máscara de Prata e o quinto, a Torre de Ouro. E aí cada livro então tem uma representaçãozinha, né, como ali num material um pouquinho diferente, fica reluzindo, sabe quando você mexe esse livro, de cada um desses metais. Eu achei isso muito legal. Essa edição também vem com marca-páginas, tá? A gente vem com marca-página pra cada livro, que combina com a capa, o que é simplesmente lindo. E cada começo de capítulo tem uma pequena ilustração também, que é uma coisa que eu adoro, gente, sério. Eu amo esse cuidado que as editoras têm em livros infanto-juvenis de colocar ilustrações, detalhezinhos, tudo pra atrair mais o público, sabe? Então, com certeza, é um dos box mais bonitos que eu tenho na minha estante, gente, não tem nem o que dizer, ele é simplesmente lindo, tá? E é um material bem resistente, então sem reclamações pra isso, o livro tem orelha, bem tranquilo, tá? É da editora Galera Júnior, e como eu falei, né, gente, tô panfletando demais aqui, mas a história é muito boa, eu pretendo fazer um vídeo separado só falando sobre essa coleção, porque realmente é muito, muito, muito incrível mesmo. Pra você aí que sempre pergunta sobre fantasias que não são Percy Jackson e Harry Potter, coloca Magisterium na lista, porque é uma fantasia infanto-juvenil super incrível de você ler. E esse foi o vídeo de hoje, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Como eu falei, não foram tantos livros que eu li esse mês, aí deu em média 2 livros por semana, foram no total 8 livros, né, considerando cada livro do Magisterium, que são 5, mas eu fiquei muito feliz com as leituras. Como eu falei, eu gostei demais, não teve nenhum livro que eu não gostei nesse mês aí, principalmente Magisterium, com certeza virou uma das minhas coleções de fantasia infanto-juvenis favoritas, é muito maravilhosa, eu queria muito que tivesse um melhor reconhecimento, porque realmente é muito boa, e o box é lindo, né, gente, óbvio, é perfeito. E as outras leituras também foram muito legais, mas eu espero ler mais, gente, aí, né, nos próximos meses. Afinal, a minha meta foi cumprida, que eu falei no vídeo de metas de leituras pra 2022, que a meta era ler 2 livros por semana. Essa meta eu consegui cumprir, tá, gente? Mas eu pretendo ler mais livros aí no mês. Acaba que a gente
gente, né, vai dando uma segurada pra fazer outras coisas, mas tá tudo certo, leia no seu ritmo, leia quantos livros você conseguir e tá tudo bem, tá? O importante é você ler. Mas espero muito que vocês tenham gostado, então deixa o like, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, me siga nas redes sociais, não esquece de ativar o sininho aqui, as notificações pra não perder nenhum vídeo. E é isso, gente, então eu vejo vocês no próximo vídeo. E no próximo vídeo de leituras de fevereiro. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo, de fato, e tchau!